programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom ter a sua companhia, isso mesmo, mais um dia diante da presença de Deus, mas também na escuta atenta da voz desse Deus que fala. Ele fala comigo, ele fala com você no dia de hoje, nesse tempo de graça que nós damos para Ele, na presença dEle, vivendo aquela que é a vontade do Senhor. Quero convidar você a abrir o seu coração para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo do livro de Josué e também perceber tudo aquilo que Deus deseja fazer, falar, operar na nossa vida. Porque além de ouvir a palavra, meditá-la, nós temos que também buscar a mensagem e a aplicação dessa palavra na nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós somos necessitados do Divino Espírito Santo. Vamos suplicar ao Divino Espírito Santo que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia e também o seu caderno para anotar o nosso estudo de hoje. Josué, anota aí, Josué, capítulo 22, versículos de 1 a 9. Josué, capítulo 22, versículos de 1 a 9. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. Então Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: observastes tudo quanto vos ordenou Moisés, o servo do Senhor, e a mim também me obedecestes em tudo quanto vos ordenei. Durante o longo tempo até hoje, não abandonastes os vossos irmãos, cuidastes de observar os mandamentos do Senhor vosso Deus. Agora, o Senhor vosso Deus concedeu repouso aos vossos irmãos, conforme lhes prometera. Agora podeis voltar para as vossas tendas, para a terra da vossa propriedade, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu no além Jordão. Apenas ficai bem atentos para pôr em prática o mandamento e a lei que vos ordenou Moisés, o servo do Senhor. Amai o Senhor vosso Deus, andai sempre em seus caminhos, observai os seus mandamentos, apegai-vos a ele, servi-o com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram para as suas tendas. Moisés havia dado terras em Bazã para metade da tribo de Manassés. A outra metade da tribo Josué deu terra junto com os seus irmãos do oeste, do lado ocidental do Jordão. Também os despediu para suas tendas e abençoou-os, dizendo-lhes: voltai para as vossas tendas com grandes riquezas e rebanho numerosos, com prata e ouro, com bronze, ferro e roupas em quantidade. Reparti o despojo dos vossos inimigos com os vossos irmãos. Então voltaram os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Deixaram os israelitas em Silo, na terra de Canaã, para se dirigirem à terra de Galaade, terra que receberam em propriedade, conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Vejam só, as tribos que tinham se estabelecido desde a conversa, do diálogo com Moisés, ali nas estepes, de Moabe, naquela terra de Galaade, naquela região do outro lado do Jordão, agora eles podem voltar. Podem voltar por quê? Podem voltar porque eles cumpriram a missão. A gente precisa sempre perceber algo importante. As nossas missões, elas são temporais. Atemporal é a aliança de Deus para conosco, é eterna a aliança. Mas existem realidades na nossa vida, missões que muitas vezes nós assumimos, realidades que muitas vezes nós fazemos, são temporais, são passageiras, elas têm um tempo pré-determinado. E aqui está o tempo determinado pelo Senhor. Eles cumpriram, eles cuidaram dos irmãos, eles voltaram com eles, assumindo
toda a terra prometida de Canaã, eles ajudaram nas realidades de conquistas, nos combates militares, eles foram fraternos. Agora Josué está abençoando a obediência deles e dizendo, olha, vocês foram obedientes, agora vocês podem retornar, tomar posse da terra que é de direito de vocês. E isso aqui é muito importante para nós. Nós precisamos ser fiéis a todos os propósitos que nós fazemos na nossa vida. Nós precisamos ser fiéis à missão que nos foi confiada. Por exemplo, você que exerce alguma realidade de serviço na paróquia, num movimento, numa pastoral, num grupo, você precisa ser fiel àquilo que você assumiu como responsabilidade. Os rubenitas aqui, os gaditas e toda a tribo, essa parte da tribo de Manassés, eles exerceram exatamente o que eles haviam proposto com Moisés de fazer. Foram extremamente obedientes e fiéis. Obediência e fidelidade deve ser uma marca na nossa existência, na nossa caminhada. Deve ser uma marca de fidelidade, uma marca onde essa fidelidade vai gerando toda a graça que nós vamos recebendo, a bênção que nós vamos recebendo. A obediência, ela atrai a bênção para a nossa vida. Pode ter certeza, quem obedece não erra. E é importante que a gente compreenda isso, coloque isso em prática na nossa vida, veja o testemunho da Sagrada Escritura, aquilo que a própria Escritura nos revela dos nossos pais na fé. Nós vamos olhando para trás e vamos percebendo o estabelecimento do povo de Deus, daqueles que foram escolhidos, eleitos antes de nós, lá na terra prometida. Mas nós vamos vendo características, tocamos em falhas, fraquezas, erros que também nos ensinam bastante, mas principalmente nesses acertos. Então, hoje Deus quer de mim e de você esse propósito de vida. Eu vou obedecer. Obedecer em primeiro lugar a palavra, obedecer às direções de Deus, mas também ser fiel na missão que Deus me confiou. Isso é amor. Por quê? Amar não é simplesmente um sentimento. Eu amo a Deus e é aquela coisa sentimental. Não. O amor, ele exige de nós um agir diferenciado. E o agir diferenciado é o agir com fidelidade, é o agir com obediência, é caminhar com Ele em cada etapa da nossa vida, é deixá-lo ser Senhor de cada momento da nossa existência e lutar incansavelmente para ser obediente ao Senhor. Isso diz de amor concreto, de amor real, de amor que demonstra com as escolhas que realmente existe aqui. Não somente um sentimento, mas uma atitude. A atitude de amar a Deus e de amar a vontade de Deus. Nem sempre é fácil. Nem sempre a gente consegue, de uma maneira muito tranquila, sem renúncia, sem o preço a ser pago, esse amor. Mas a gente precisa se propor a viver essa experiência. É uma experiência profunda desse amor. A obediência, ela vai abrir portas para a nossa caminhada de fé. Ela vai dar para nós possibilidades que nós não teríamos fora da obediência. Então, as portas espirituais, as realidades que nós precisamos no nosso crescimento, aquilo que nós precisamos também na nossa humanidade, no nosso contato com as pessoas, isso tudo vem marcado pela força da obediência. E quando a gente olha esse texto, nós já estamos aqui nos episódios finais do livro de Josué, dos acontecimentos que estão narrados no livro de Josué, que é um livro histórico. Nós vamos tocar exatamente nisso, não é? Essa dimensão da obediência que abre as portas. E agora, as portas daquela terra que já tinha sido prometida, já tinha sido garantida por Moisés, agora ela se abre. Mas essa experiência de obediência, de fraternidade, de comprometimento com o próximo, que essas tribos tiveram nesse contexto específico, vai marcar a existência desse povo. Eles sempre vão buscar essa fraternidade, vão buscar colaborar com o próximo, com os irmãos, não abandonar as pessoas, e isso deve falar muito forte ao nosso coração.
especialmente nós que somos cristãos, especialmente nós que recebemos o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, diz o Senhor. E essa maneira de amar com atitudes, essa maneira de amar de uma forma muito concreta, na fraternidade, no cuidado, na cooperação, em tudo aquilo que diz desse amor concreto, isso vai mostrando exatamente que nós escolhemos o que é certo, escolhemos a vontade de Deus e escolhemos abençoar a vida do nosso próximo, abençoar aqueles que estão ao nosso derredor ou pessoas que nós nem mesmo conhecemos. E esse amor se torna ainda mais concreto quando a gente dá um passo de amar, de agir, de ser fiel. A gente dá um passo muito concreto dessa fraternidade, dessa cooperação com pessoas que, às vezes, nós até percebemos que não nos quer bem. Tem gente que não tem aquela empatia, ou até mesmo tem uma antipatia, tem alguma coisa que aconteceu que não foi tão legal, tão agradável, mas quando nós damos esse passo, quando nós, em primeiro lugar, somos fiéis a Deus, obedecemos o mandamento do amor e amamos nesse desafio, isso sim demonstra a força do que é o cristianismo. O cristianismo é esse amor concreto, um amor que nós conseguimos contemplar na cruz. Deus, por nós, deu a sua vida. Ele se encarna, ele nasce na nossa natureza humana para redimir, para expiar os nossos pecados, mas também para nos justificar. E nós vamos perceber o que é amar quando nós contemplamos o amor da cruz. Ele morre por todos, pelos fiéis e pelos infiéis. E ali ele perdoa até mesmo os seus algozes, aqueles que ali estavam zombando, aqueles que o condenaram, aqueles que o machucaram, que o feriram. Ele vai dizer ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é o amor que age com muita força, com muito poder, com muita autoridade. E dentro dessa dinâmica da força desse amor, nós devemos também perceber que a forma com que nós amamos a Deus, aqui eu apresentei atitudes concretas, fraternidade, cooperação, ajuda mútua, tudo aquilo que a gente pode fazer dentro desse contexto de um amor muito concreto. Mas na dimensão do amor a Deus, aqui entra algo que eu e você devemos estar e ter muito presente diante dos nossos olhos. O amor a Deus, ele se torna concreto quando nós escolhemos obedecer os mandamentos, colocá-los em prática. Isso é bíblico, não é? Não estou aqui inventando história. Quando a gente vai ouvir São João, né, nas cartas, a concretização desse amor é a observância dos mandamentos. Não como uma observância legalista, enrijecida, não, mas como um ato de amor. Eu estou fazendo, eu estou obedecendo, eu estou guardando os mandamentos exatamente porque eu amo a Deus. E veja só, aqui no próprio texto, nós vamos perceber aquilo que é dito por Josué, instruindo essas tribos. Ele vai dizendo no versículo 5, apenas ficai bem atentos para pôr em prática o mandamento e a lei que vos ordenou Moisés, o servo do Senhor. Amai ao Senhor vosso Deus, andai sempre em seus caminhos, observai os seus mandamentos, apegai-vos a ele, servi-o com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Isso aqui é atemporal, é eterno, porque é aliança. A missão deles, que eles tinham recebido de Moisés, encerrou-se. Vão para agora, vão para a sua terra, vão plantar, vão usufruir da terra, vão usufruir dos bens adquiridos até aquele determinado momento, mas existe aqui uma aliança e ela é eterna. A missão temporal deles naquele momento específico terminou, mas a aliança não. A aliança está muito presente aqui. Vou repetir, né, o que Josué vai instruí-los. Amai ao Senhor vosso Deus. Amai o Senhor vosso Deus. Antes, ele vai apresentar o que é amar o Senhor vosso Deus. Ficai bem atentos para pôr em prática o mandamento e a lei que vos ordenou, nosso querido Moisés, no caso, né? E aí aqui ele vai dizer, né? Amai de todo o vosso coração ao Senhor, com toda a determinação apegai-vos a Ele, serviu com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. É bonito perceber as indicações que Deus vai fazendo e apresentando a nós.
E por isso a gente se coloca na presença dele para acolher aquilo que ele mesmo deseja falar conosco. Eu vou pegar como mensagem esse versículo 5, porque ele é precioso e ele precisa ser aplicado por nós. Então aqui o versículo 5 vai dizer: apenas ficai bem atentos em pôr em prática o mandamento e a lei que vos ordenou o Senhor. Amai ao Senhor, vosso Deus, andai sempre em seus caminhos e observai os seus mandamentos. Apegai-vos a ele, servi-o com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Que o Senhor nos dê a graça de colocar em prática a sua santa vontade. É exatamente isso. Amar a Deus com todo o nosso coração. Aqui vai dizer Josué, andar com Deus. Olha só, isso é um projeto de vida que nós devemos aplicar, hein? Observar os seus mandamentos, apegar-nos a Deus e não a nada e a ninguém, e aí servi-lo de todo o coração. E esse servir a Deus vai incluir o serviço do próximo, porque é dessa maneira que nós vamos vivendo essa experiência de serviço, de entrega e de abandono ao Senhor. Nós queremos nos colocar na presença de Deus nesse momento para rezar com essa palavra e pedir a nosso Senhor. Nós queremos agora, Senhor, diante da palavra que o Senhor nos dá, suplicar a graça de vivermos essa palavra, aquilo que o Senhor mesmo direciona a nós, amá-lo acima de todas as coisas. Eu quero, Senhor Deus, amá-lo observando as suas leis e os seus mandamentos. Eu quero amá-lo andando com o Senhor. Essa é a minha escolha, andar com o Senhor todos os dias. Não quero andar sozinho, quero que o Senhor caminhe comigo, quero caminhar nos caminhos do Senhor. Eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração, servindo também ao meu próximo, fazendo o bem àqueles que eu devo fazer o bem, a todas as pessoas que eu encontrar. Eu quero estar apegado a Ti, não quero deixá-lo, quero crescer nessa intimidade, quero estar na presença do Senhor, quero saborear a presença do Senhor todos os dias, porque esse é o desejo que a palavra que hoje o Senhor concedeu a mim e aos meus irmãos coloca no meu coração. E eu tenho certeza que essa obra do Espírito se estabelece também no coração, na alma, na vida de cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs que agora rezam comigo. Amém. É exatamente isso. Nós precisamos agora colocar em prática essa palavra. Amar a Deus com todo o nosso coração, a nossa alma, observar os seus mandamentos, andar com Ele, apegar-nos a Ele e servi-lo de todo o nosso coração. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.